Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que quer em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos continuar adorando, louvando esse Deus maravilhoso, ao único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Amém. Ah, Jesus amigo. Aleluia, Senhor. Tu és o único Deus em que nós podemos confiar, amigo fiel. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Senhor Jesus, obrigado pela sua presença em nós. Obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado por podermos sentir o nosso bom pastor nos cuidando, nos abraçando, nos direcionando, nos protegendo e nos guiando mansamente àquelas águas de descanso, não físicas, mas espirituais, onde podemos descansar o nosso coração das aflições dessa vida, onde podemos proteger a nossa alma das tribulações dessa terra, esse lugar de descanso, esse lugar aprazível, esse lugar de desfrute da sua presença. E não existe nada melhor do que ser amigo do Senhor, do que ter um relacionamento pessoal, próximo e profundo com a tua pessoa, Pai. Porque o Senhor não é um ícone apenas que é adorado, o Senhor não é um objeto a ser descrito, o Senhor não é uma religião a ser professada, o Senhor é uma pessoa que se relaciona conosco em termos de amizade. E obrigado, porque quando somos amigos, somos chamados, ó Deus, de Pai, somos chamados de filhos íntimos. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de sermos filhos íntimos do Senhor, que podem falar ao seu nome e também, ó Deus, ouvir a tua voz. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se assentar, eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você e diga assim para ela: você é um amigo de Jesus? Pode perguntar para ela. E você que está na internet, minha pergunta para você: você é um amigo de Jesus? Deus abençoe, obrigado pela sua companhia e por estar conosco também. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, convidados, amigos que estão aqui essa noite, a nossa Terça da Esperança. É um enorme privilégio poder receber você nesse dia sujo, chuvoso, que a nossa cidade, nossa região recebeu no dia de hoje, né? Então, que você que saiu da sua casa, enfrentou essa caroinha, essa chuva e essa vontade de ficar em casa, eu tenho certeza que Deus vai retribuir grandemente. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, tem uma direção de Deus para a sua vida, há algo muito especial para acontecer aqui nesse lugar essa noite, e que bom que você decidiu estar conosco aqui nesse lugar. Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Na terça-feira, ou melhor, na quarta-feira pela manhã, nós realizamos o nosso momento de oração, é de 30 minutos, das 6h30 até as 7 horas, terminando com o café da manhã. Então amanhã você é a nossa convidada, você é o nosso convidado para estar conosco, mesmo com chuva. A gente vai orar aqui às 6h30 da manhã, terminando às 7 horas em ponto com o café da manhã. Outro aviso: domingo agora, nós começamos a nossa campanha de 12 dias de oração. Serão 12 dias que nós vamos orar pelos meses do ano de 2018. Domingo nós começamos consagrando janeiro. Então, se você quiser participar dessa campanha, domingo é a nossa primeira campanha. Vamos orar por janeiro, pelos pedidos de janeiro, consagrando o mês de janeiro. Segunda-feira, das 19h30 até as 20 horas, nós estaremos aqui para um tempo de oração novamente. 30 minutos para consagrarmos o mês de fevereiro. Na terça-feira vai ser durante o culto, das 20 horas às 21h. Nós estaremos aqui também orando pelo mês de março. Na quarta-feira à noite, nós usaremos o tempo da noite, das 19h30 às 20 horas também, para você estar conosco aqui. Quem quiser vir pela manhã, nós também faremos a oração pela manhã, tá bom? Das 6h30 às 7 horas. Tem gente que vai vir de manhã, tem gente que virá à noite. Então nós teremos esses dois horários para buscar a presença de Deus durante 30 minutos. E assim a gente vai fazer, e eu quero te fazer um desafio um pouquinho mais profundo, é que você faça um jejum, uma consagração a Deus. Isso pode ser relacionado, por exemplo, a comida, pode ser relacionado a algum lazer, alguma coisa que você faz,
sente falta. Durante 12 dias eu não vou assistir televisão, durante 12 dias eu vou ficar sem meu celular, durante 12 dias eu não vou comer carne vermelha, durante 12 dias eu vou comer apenas salada. Você vai fazer uma consagração. Durante 12 dias eu vou tirar o café da manhã, eu vou tirar o almoço, vou tirar a janta. 12 dias para a gente consagrar os meses do ano de 2018, tá bom? Começa no próximo domingo a nossa campanha. E aí, pessoal, nós estamos ainda com o nosso projeto solidário, pintando a nossa escola Machado de Assis aqui de Sertanópolis. Tem gente que às vezes me procura, me encontra no caminho e fala: pastor, mas não é responsabilidade do governo pintar as escolas e manter elas em uma condição decente? Eu falo assim para você: não é responsabilidade do governo trazer segurança e bem-estar social para a gente? Então, mas a gente faz seguro de carro, não faz? Contra roubo? A gente não coloca cerca elétrica, vídeo vigia, câmeras às vezes no nosso comércio, na nossa casa? Era a responsabilidade do governo, mas mesmo assim a gente faz a nossa parte para se proteger. Não custa a gente fazer a nossa parte para uma escola da nossa cidade. Todo mês de janeiro nós selecionamos um lugar para a gente poder servir, e esse ano nós selecionamos a Escola Machado de Assis. Semana passada nós estivemos lá com uma equipe reduzida, acredito que alguns irmãos ainda estejam viajando, mas eu queria desafiar você, porque eu fiz no domingo aqui e perguntei: quem estudou no Colégio Machado de Assis? Um monte de gente levantou a mão. Quem foi no mutirão? Quem não fico me segurando. Eu queria pedir que você estivesse conosco. Se você não pode estar, você pode procurar o Marquinhos depois e falar: Marquinhos, eu gostaria de pagar a diária de um pintor lá. E a gente paga a diária de um pintor, abençoa a vida de alguém para ficar durante a semana já adiantando o serviço, e quanto mais cedo a gente terminar e entregar essa escola, melhor é. Olha as fotos que bonito que ficou. Esse aqui foi o primeiro dia, nós estávamos em 12 pessoas, ou 13 se eu não me engano, e aí a gente estava lá descascando o muro, a meninada também, tinha umas meninas lá muito fortes também, que estavam raspando o muro, e aí ficou desse jeito já no segundo dia, no domingo. Começamos no sábado e no domingo. Olha aí como é que estavam os muros, e essa aqui é a descida lá da frente, a fachada. Então já estamos na parte de fora, nós já terminamos. Vamos agora para dentro, as salas, o pátio interno, e eu queria convidar você. Sábado, o único problema nosso, pessoal, choveu, a gente não tem pintura, tá? Então o único problema nosso é esse, mas sábado às 14, domingo às 8 da manhã e domingo às 14. Pode participar de um dia, os 3 dias, como você achar melhor. E mais uma ação solidária, porque eu sempre tenho desafiado essa comunidade a não ser igreja dentro da igreja, porque aqui é fácil ser igreja, é até fácil dar dízimo e oferta quando a gente quer uma bênção de Deus. O problema é quando eu tenho que ser igreja para fora, que eu tenho que expressar o amor de Deus lá. Então a gente vai, no final do mês, na Clínica Gilead, em Chapadão do Sul, fazer uma atividade com eles. Fazemos um culto, palestras com os residentes daquele lugar. E a gente quer levar sabonete e pasta de dente. Se você quiser e puder doar, a nossa secretaria, o nosso balcão de informações aqui nas terças-feiras, ou a secretaria no horário comercial, estará aqui. Você chega, deixa o sabonete e a pasta de dente, e nós vamos levar no dia 27 para Chapadão do Sul, tá bom? Então você pode doar um sabonete, uma pasta de dente, 2 sabonetes, 2 pastas de dente, uma caixa, como você achar melhor. Nós vamos levar a quantidade que arrecadarmos até o dia 26, porque dia 27 a gente parte, tá ok? São esses os avisos. Quero convidar a Andréia para vir aqui à frente. Cadê a Andréia? Tá aqui, né? Isso. Acende a luz aqui para mim, por favor. Isso, vem cá, André, conta para o pessoal um testemunho muito abençoado que você recebeu aí. Mais um, né? Graça e paz. Bom, há 10 anos eu luto contra uma doença chamada esclerose múltipla. É uma doença agressiva, progressiva, que pode levar você para uma cadeira de rodas, pode te deixar cega, tetraplégica, sem memória. E Deus tem me sustentado esses 10 anos. Por Ele e para Ele é que eu todos os dias levanto e luto. E no mês passado eu tive um surto bem agressivo. Surto é quando a doença se manifesta. E dessa vez ela pegou o meu lado direito, pegou o meu quadril, também as minhas vias urinárias. E eu vim mesmo debilitada ver a minha filha apresentar aqui na igreja, na cantata de Natal. Vim meio que me arrastando, mas o Espírito Santo estava ali. Porque eu nunca sinto Deus pegar na minha mão. Eu sinto Ele me carregar no colo. Essa doença, ela dá muita dor. Ela é 70% de dor. Eu tenho dor da hora que eu levanto, a hora que eu deito. E Deus está ali o tempo todo. O Espírito Santo está comigo o tempo todo. É lindo ver o agir do Espírito Santo na vida da gente. Eu sei que todo mundo tem luta, todo mundo tem sofrimento, tem batalha na vida. Mas, gente, tem um Deus tão lindo, tão tremendo, te chamando e querendo te abraçar e querendo te pegar no colo. Então, deixa esse Deus entrar na tua vida assim como Ele entrou na minha. Eu fiquei 5 dias passando por pulsoterapia, que são corticoides fortíssimos, uma medicação assim
que é um veneno para o meu corpo, mas é um remédio para a esclerose múltipla. E eu fui lá os 5 dias, e é muito dolorido, é muito difícil, né? É como se fosse uma quimioterapia, para vocês entenderem. Mas eu fui. E as irmãs da intercessão foram na minha casa, o pastor também, oraram por mim, me fortaleceram mais ainda. E no 2º dia da pulsoterapia, eu já não estava mais arrastando a perna, eu já estava começando a andar normal, já estava conseguindo ir no banheiro tranquila. No 3º dia, no 4º dia e no 5º dia, glória total. Eu estava novamente restaurada para voltar para a igreja, para voltar aqui, para essa família, porque eu acho que nós não somos só uma igreja, não são paredes, nós somos pessoas. Nós temos que importar uns aos outros, saber da dor do que está do lado. Eu acho que não é só vir aqui e pedir para a gente tem que pedir para o irmão também. Porque tem muitos irmãos aqui sofrendo, às vezes a gente nem sabe. Então, essa igreja é uma família. Então, nós somos uma família. E essa família orou por mim. Assim como eu oro por cada pessoa aqui. Então, eu quero agradecer a Deus e agradecer à igreja. As irmãs da intercessão, especialmente, elas jejuam, elas acordam de madrugada, elas clamam, elas fazem tudo por nós. Para os nossos pedidos serem atendidos por Deus. E Ele chega lá suave. E Ele vem numa resposta absoluta. Hoje eu fui no médico, levei minha ressonância para ele olhar, né? E eu estou com uma nova e grande lesão na coluna, que já poderia estar numa cadeira de rodas. Eu falei, mas eu não vou pilotar uma cadeira de rodas, porque quem pilota a minha vida é Jesus. Então, eu quero só agradecer. Glória a Deus por mais essa vitória, por mais esse milagre. E eu só estou conseguindo tudo isso porque eu tenho um Deus na minha vida e porque eu tenho uma família, que é a Igreja Presbiteriana Independente. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Acho que a Andréia, ela disse, às vezes a gente não entende, eu entendo porque ela conta bastante para mim. Cada surto que tem, ele gera uma nova lesão, e cada lesão deixa sequelas. Então ela tem lesões, mas não tem sequelas, né? Isso é um milagre de Deus. O médico olha as lesões e diz, você tem uma lesão, mas você não tem sequelas. Isso é Deus sustentando a vida da Andréia todos os dias, né? Vamos ficar em pé, queridos. Depois de um testemunho tão abençoado como esse, a gente pode também adorar ao Senhor através das nossas contribuições. E você vai fazer isso de uma maneira liberal e generosa. Deus não pede para você fazer barganha, troca. Aqui a gente não é da lei do dar 100 para receber 200. A gente aqui está debaixo da graça. E a graça chama-nos a generosidade. O que é que você tem nas mãos para trazer generosamente a do Senhor? E você vai fazer isso com alegria agora, enquanto cantamos essa canção, que o amor de Deus é maravilhoso e nunca falha. Você vai vir aqui à frente, devolver a sua contribuição e vai entregar no altar do Senhor. Você que está nos visitando, é o seguinte, aqui à frente tem urnas. Você vai vir à frente, um envelope está na frente da sua cadeira, vai colocar dentro do envelope e participar conosco desse tempo de contribuição e de celebração ao nome de Jesus. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
Pode aplaudir? Amém. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. As crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui, que nós teremos um tempo de celebração com vocês, com as nossas facilitadoras e facilitadores. Tá bom? Crianças de 3 a 8 anos, se você está aqui pela primeira vez e o seu filho não se sente confortável, pode acompanhá-lo até a salinha com as nossas facilitadoras. Tudo bem? E você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós vamos orar com você. Assim que as crianças saírem, a gente já pode começar com a nossa equipe de intercessão. Bom, crianças, podem ir. Deus abençoe. Se estiver chovendo, vai aqui por dentro, tá bom? Segunda, terceira e quarta semana de campanha, pode vir à frente. A nossa equipe de intercessão está aqui para orar e interceder por você. E eu queria pedir um favor para você. Enquanto nós cantamos, se você não está em campanha, aproveite para ouvir o que Deus está dizendo para você através dessa canção. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo o meu louvor. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo o meu louvor. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou.
Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração, por esse tempo tão precioso, a gente poder ouvir essas mensagens. E nós vamos continuar com o nosso tema que diz o grande eu sou. E eu quero confessar uma coisa para vocês, que esses dias têm sido muito especiais para mim, trabalhar esse tema, porque a gente pode se debruçar um pouquinho mais para estudar uns detalhes das Escrituras que às vezes passam despercebidos numa leitura mais despretensiosa e às vezes até desatenta. Eu tenho percebido que esses 8 temas que nós vamos trabalhar, porque na verdade são 7 grandes eu sous que a Bíblia relata, mas na verdade ele se desdobra ali em mais eu sou a água da vida, que a gente subentendido que a gente vai trabalhar ainda, que é o último tema da série de mensagens. Eu percebi que nesses 8 grandes blocos a gente encontra o resumo do Evangelho. Está tudo ali. Tudo que Jesus é, tudo que Ele faz, tudo que Ele pode, tudo que Ele realiza, o que Ele veio fazer ao mundo, está tudo registrado no eu sou de Jesus. Quando Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Hoje nós vamos falar sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Semana que vem nós vamos falar sobre eu sou a água da vida, a videira verdadeira. Quando Ele diz essas palavras, está relacionado simplesmente à essência da pessoa de Jesus. Então essas terças-feiras aqui tem sido de uma maneira muito especial ao meu coração ministrado essa palavra sobre a essência de Jesus, sobre os valores dessa pessoa a quem adoramos, a quem servimos e que às vezes é até mesmo desconhecida para nós. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Onde está isso, pastor? Isso está num contexto maior. Em João capítulo 14, a partir do versículo 1, quando Jesus está fazendo um discurso aos seus discípulos a respeito da sua partida. E ele quer deixar bem claro aos discípulos que a partida dele, ou a despedida dele dessa terra, não significa crise, conflito ou problemas. Significa uma transição necessária para que eles pudessem alcançar, enfim, a paz que o reino de Deus poderia promover e prover para a vida deles. Então, está em João capítulo 14, o versículo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está aqui no nosso telão. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, Jesus dizendo diante do momento conflituoso. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas amoradas, é uma grande mansão. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que a gente pode saber então o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus responde a Tomé, porque Tomé na verdade é o protótipo da incredulidade. Se a gente pudesse ter um padroeiro da falta de fé, o padroeiro seria Tomé. Esse aí é o patrono da descrença. Ele olha para Jesus e fala, o discurso é bonito, as palavras são legais, não se turbe o coração, credes em Deus, é poético, soa gostoso aos ouvidos, mas a verdade é o seguinte, a gente não tem a mínima ideia para onde o Senhor vai. Jesus olha para Tomé, diante da incredulidade, ele traz uma resposta. E talvez seja a resposta que você precise essa noite. Tão simples, tão óbvia, tão objetiva, que como é que você não viu isso antes? Como é que a gente não percebeu isso antes? Por que que eu tive que passar 16 anos da minha vida me envolvendo em tantas práticas religiosas que de nada ofereciam paz ao meu coração? Para que 16 anos da minha vida distante de Deus, sendo que a resposta é mais simples do que eu posso imaginar? Jesus disse, se você quer paz, se você quer um encontro comigo, esse encontro passa pelo caminho, passa pela verdade e passa pela vida que sou eu. Agora pare e pense, quantas baladas já não foi e nada resolveu? Quantos relacionamentos você já não entrou e tudo continua do mesmo jeito? Quantos tragos você já não deu? Ou de uísque, ou de vodka, ou quem sabe até mesmo de entorpecentes, e nada sustentou a sua vida. Quantas vezes você já falou mal daquela pessoa que te afetou, e nada mudou na sua história? Quantas portas você já bateu, e nada se alterou? Está aqui. É só ir para a pessoa certa, é só ir para o lugar certo. Deixa eu pegar minha garrafinha aqui, me veio um exemplo na cabeça, porque muitas vezes faz algumas coisas, e a gente não tem nem ideia de que a gente está fazendo errado. Porque às vezes a gente está relacionando com Deus
e a gente está bloqueado das nossas tradições religiosas. Às vezes a gente está indo na missa, no centro espírita, às vezes a gente está indo na igreja evangélica, às vezes faz um despacho no centro de macumba. Irmãos, tudo isso eu fiz até os meus 15 anos de idade, entendeu? Todas essas esferas eu já passei, já experimentei e já estive lá dentro também para fazer. Porque eu queria de alguma maneira encontrar isso, mas quando se apareceu esse termo na minha frente, tão óbvio, tão simples, é como se tivesse destampado a tampa de uma garrafa. A vida inteira, até os meus 16 anos de idade, eu ficava tomando a água, tentando tomar água com a tampa fechada. Não vai, irmãos. Não tem jeito. Para que eu consiga tomar a água que transforma a minha vida, que muda a minha história, eu preciso estampá-la, aí sim. Agora eu acessei as bênçãos e os recursos que estavam dentro dessa garrafinha. Você entendeu o que é Jesus? Jesus é a tampa da garrafa. Se você não permitir que Ele trabalhe o seu coração, você vai ficar de religião em religião e nunca encontrará paz. Inclusive você vai vir às terças-feiras da esperança e nada vai fazer sentido para você. Por quê? Porque Jesus não é uma religião que se constrói, uma religião que se abraça. Jesus é uma pessoa com quem a gente se relaciona, de quem a gente bebe, e a quem a gente experimenta. E muitas vezes a gente não está com paz porque a gente está fazendo errado. Da maneira errada. Garrafa, se toma a água dela com a tampa aberta. E você caminhando por tantas direções, indo por tantos traços, indo por tantas trilhas, e ainda não conseguiu encontrar a segurança para a sua alma. Mudou alguma coisa? Bom, esse texto muda, porque olha só a palavra que destaca. Quando a gente coloca uma corzinha no fundo, você vê como Jesus falou qual é o centro da mensagem aqui nesse lugar. Jesus falou em um pequeno versículo 3 vezes a palavra caminho. A palavra caminho está na boca de Tomé. Jesus responde 2 vezes o caminho para onde vai, e ele diz: eu sou o caminho. Veja bem que a palavra caminho é o centro da explicação. O que você precisa hoje nesse lugar aprender é que existe um caminho que te leva a Deus. Talvez a tradução mais apropriada desse texto fosse assim: eu sou o caminho que leva para a verdade e que leva para a vida. Entenderam? Não é eu sou o caminho, a verdade, vírgula, a vida. Mas talvez seria eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Nós não sabemos porque a língua original talvez esteja muito longe de nós. Mas a verdade é que eu gostaria que você focalizasse nesse termo. Caminho. Era isso que você precisava descobrir para a sua vida. Então você não precisa de mais um trago, de mais uma balada, de mais um relacionamento, de mais dinheiro, de mais uma empresa, de mais uma mulher, de mais uma noitada, de mais alguma coisa. Você precisa encontrar o caminho. Você precisa destampar a tampa da garrafa e poder beber esse líquido precioso, essa água da vida que nós vamos falar no último final de semana a respeito desse tema, o grande eu sou. Agora, talvez você esteja perguntando assim: bom, pastor, o caminho eu já tenho. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu essa frase? Sim. Sabe quem disse essa frase? O diabo. O diabo disse essa frase. Para ele poder manter as pessoas na mentira, no engano, para poder manter as pessoas na inverdade, no equívoco, ele contou essa mentirinha que todo mundo acredita e aceita, e a gente trata isso com tolerâncias religiosas, dizendo: todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Tudo. Se o camarada é um muçulmano, ele ora 5 vezes ao dia, virado para a Meca, e respeita os 5 pilares do islamismo, então ele está servindo a Deus, então todo caminho leva a Deus. Se é um espírita, e ele faz passe no centro espírita, invoca os mortos, então ele está indo a Deus. Mas se ele é um idólatra, e está se dobrando diante de esculturas, então ele está indo a Deus. Mas se ele é da Seichonoye, e ele faz parte das meditações orientais, do estilo de vida oriental, então ele está indo até Deus. Se alguém é ateu, e quer ficar com o seu ateísmo, de alguma maneira ele está indo até Deus também, porque afinal de contas, até o ateísmo leva para Deus. A gente pensa isso é uma grande mentira. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês uma verdade que às vezes a gente não percebe nas Escrituras. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Minha pergunta para você hoje é: todos são filhos de Deus? Você já ouviu aquela frase que todo mundo diz assim: eu também sou filho de Deus, né, pastor? Todos são filhos de Deus? Quem recebeu Jesus é chamado de filho de Deus. Os demais são criaturas de Deus. Então eu posso dizer com segurança que não são todos os caminhos que levam a Deus, porque só um caminho me leva à paternidade de Deus.
Os demais caminhos me mantêm como criatura de Deus, como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas os caminhos não me levam à paternidade de Deus. Olha essa tirinha que interessante. Essa tirinha tem uma frase da mulher dizendo assim, ó, eu disse para você pedir orientação. Às vezes os maridos vão levar a esposa para viajar e eu sei onde é. E o camarada roda, mas não dá o braço a torcer para parar no posto de gasolina e perguntar onde é o bendito hotel, a colônia de férias, não sei onde que vai. E não para, não é verdade? E a mulher está ali, eu disse para pedir orientação. Mas eu pensei que todos os caminhos levassem a Deus. Olha lá o pecado, olha lá a ponte, que é Jesus. Olha ali o caminho que ele pegou da religião. Vamos fazer uma religião. Uma vez eu estava dando uma entrevista para uma rede de televisão, no Mato Grosso do Sul, e falando a respeito da estrutura escolar que a nossa igreja tinha, e eles falaram a respeito de como é importante uma criança ter uma religião. E a repórter perguntou para mim, você não acha, pastor, que é importante que todas as crianças tenham uma religião? Eu disse não. Porque assim como o mundo oferece e fornece coisas boas e ruins, as religiões também têm o potencial de construir e de destruir. A gente vê religiões que destroem o potencial humano, a dignidade humana, e que colocam o ser humano debaixo de uma opressão, inclusive humana, e não tem nada a ver com o divino. Porque relacionamento com Deus não tem nada a ver com religião. Relacionamento com Deus tem a ver com vida. E vida na vida. Vida que se relaciona todos os dias. E aí a gente pega o caminho da religiosidade, e quando a gente chegar lá, a gente vai falar, por que eu peguei esse caminho? Por que eu peguei esse caminho? Irmãos, se eu, aos 16 anos de idade, já me arrependi de ter conhecido Jesus tão longe, com 16 anos, quando eu conheci esse caminho, essa verdade, a vida, mas deu tempo de eu passar a minha eternidade ao lado do meu Pai Celestial, graças a Deus por isso, imagine quem chegar do lado de lá da eternidade e descobrir que pegou o caminho errado. Você já pensou? Você já pensou? E aí você pode falar, não pastor, mas cada religião tem a sua verdade, cada religião tem o seu modo de crer, o seu modo de pensar, e vai chegar lá e vai estar tudo certo, pastor. Bom, então vamos fazer o seguinte, a Bíblia fala que só Jesus leva para o céu, tá certo? Só Jesus leva para o céu. É isso que eu creio, isso que eu prego, isso que eu acredito. Não existe nenhum outro caminho. Então vamos supor que você diga, não, mas pode ser que misericordioso leve outros para o céu, outras religiões levam para o céu. E aí eu falo assim, bom, o dia que chegar na eternidade, se Deus permitir que todas as religiões entrem no céu, então eu estou bem e você está bem. Agora, se Deus falar, não, o que está valendo mesmo é a minha palavra, Jesus é o único caminho, eu estou bem e você está mal. Você entendeu? É mais ou menos isso. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus e que são ateus, eles dizem, Deus não existe, quando chegar lá você vai ver, a morte não existe, esse negócio de céu e inferno. E eu digo para ele assim, tudo bem, você pode seguir esse caminho. Se chegar ali e morrer, né, e não tiver nada disso, eu estou bem, você está bem. Mas se tiver e for verdade, eu estou bem, você está bem mal. Porque essa é a verdade das Escrituras. Existe um caminho que nos leva a Deus. E Jesus é exclusivo para isso. Jesus não divide com ninguém isso. Minha mãe, quando se converteu, ela brincava comigo. Não, quando você for para o céu, eu vou agarrado no seu calcanhar. No céu ninguém sobe de carona, gente. Não tem como agarrar no calcanhar do outro, e pelas obras do outro. A salvação ela é individual e particular. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, Romanos capítulo número 10. Cada um dará conta de si mesmo a Deus pelas coisas que realizou. Então não dá para ter um caminho, um atalho. E Jesus pediu para si. Ele falou, requereu para si, eu sou o caminho. Só existe, portanto, um caminho. Minha pergunta para você novamente, todos os caminhos levam a Deus? Bom, diz Provérbios capítulo de número 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Há caminho que parece certo aos homens, mas ao final conduz à morte. Tem coisa que você está praticando agora que vai tudo bem. Está tudo legal. Não tem problema nenhum. Nada a ver. Eu já disse para vocês aqui que lá no inferno vai ter uma grande placa escrito, bem-vindos ao paraíso do nada a ver. Nada a ver isso aqui, nada a ver aquilo lá. Parece direito, parece certo, parece legítimo. Mas ao final vai dar borracha. Vai dar problema. Porque a Bíblia fala que para o homem tem caminho que parece certo. Mas ao final é caminho de morte. Só existe um caminho que leva à vida. E é esse caminho que nós precisamos descobrir. Olha só o que eu imagino que aconteça. Todos os caminhos levam a Deus. Agora eu quero desfazer um argumento que eu construí com você até agora. Eu acredito, irmãos, que todos os caminhos que a gente trilha levam a Deus. Todos, qualquer um. Seja espírita, seja macumbeiro, seja pai de santo, seja muçulmano, seja oriental, budista, animista, ateu,
cristão, todos os caminhos levam a Deus. Só que todos os caminhos levam a Deus como juiz. Somente um caminho leva a Deus como Pai. E esse caminho é Jesus. Todos os caminhos vão levar as pessoas até o grande juiz da nossa vida, que é Deus. Ele estará lá para julgar todas as nações e todas as práticas que tivemos. Todos os caminhos nos levam a Deus como juiz, mas só tem um caminho que vai chegar e vai nos levar a Deus como Pai. Lá na frente, lá na eternidade, Deus vai dizer, conforme Mateus capítulo 24, Ele separará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Aos bodes Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês que andaram como se tivessem muitos caminhos e não encontrou o caminho verdadeiro. E olhará para as ovelhas à sua direita e dirá, vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está prometido desde os tempos antigos. Ou seja, todos os caminhos vão nos colocar diante de Deus, mas só um caminho nos colocará em absolvição diante de Deus, que é o caminho da cruz, que é o caminho de Jesus. Afinal de contas, foi isso que está escrito em João capítulo 14. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Artigo definido o, 3 vezes, o caminho, não é um caminho, não é uma possibilidade de caminho, não é um atalho, é o caminho chamado Jesus Cristo. Isso me lembra também Hebreus 10, 19. Olha que interessante. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não pela religião, não pela oração do pastor, nem pelo despacho, nem pelo passe, nem pela mandiga, nem pela simpatia, nem pelo amuleto, nem por nada. É pelo sangue de Cristo que a gente acessa a presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Jesus é o caminho. O Jesus é o caminho. Você não tem outra alternativa, você não tem outra trajetória para a sua vida. No seu mapa, eu sei que você fez um mapa e você inseriu coisas para alimentar a sua vida e lhe dar prazer, dar significado e lhe dar propósito. Mas eu quero dizer que se nesse mapa o caminho central não for Jesus, você está fora da rota. Se nesse caminho central Jesus não estiver conduzindo, você está fora da rota. E aí vem um grande problema. Porque o que eu vejo é que Jesus é o caminho. O resto, a gente diz que é beco sem saída. Jesus é o único caminho. O resto é o beco sem saída. Deixa eu ilustrar isso para você entender o que eu estou querendo dizer. Como que só Jesus consegue te levar à eternidade e uma vida plena e abundante. E a gente vai chegar daqui a pouco em verdade e vida. Mas deixa eu só ilustrar como que esse caminho se abre para nós. A possibilidade de libertação e de vida plena. Quando eu estudava no ginásio, tinha por volta dos meus 14 anos, eu estudava num colégio que os muros eram muito altos, portões bem trancados. Inclusive você sabe que as 3 únicas instituições que têm cadeado e tranca na frente são presídio, hospício e escolas. São as 3 únicas instituições que têm cadeado no portão da frente. E a escola imensa, aqueles muros impossíveis de serem pulados, aqueles portões com aqueles cadeados grandões, simplesmente era uma escola à prova de burlar a aula, de cabular a aula. Você sabe que todo jovem aos 14 anos de idade sonha em cabular pelo menos a aula de química, pelo menos aquela de física, pelo menos a de matemática. A gente tem que um dia a gente se afastar dela e falar, e naquela época o nosso sonho, infelizmente hoje já não é mais o sonho dos meninos, era cabular a aula, ir no barzinho da esquina e encher a cara de Coca-Cola. Era o nosso prazer. Guaraná e Coca-Cola, daquela de garrafa de vidro ainda. Eram 1, 2, 3, todo mundo no botequinho da esquina tomando Coca-Cola ou jogando bola na Praça Central. Era esse o sonho. Hoje o pessoal mata a aula até para cheirar. Mas a gente tinha o sonho de matar a aula. Mas nesse colégio era impossível. Impossível, porque não tinha outro caminho para pular o muro, não tinha caminhos para cabular a aula, matar a aula. Só tinha um caminho naquela sala, que era ser amigo do Tonhão. Se você fosse amigo do Tonhão, você estava tranquilo. Você poderia fugir da aula de química, de matemática, de física. Ah, meu Deus do céu, sair do teorema de Pitágoras e tomar uma Coca-Cola gelada. Quem não sonha com isso? E aí, naquela escola, de repente, a gente só tinha um caminho para conseguir fugir. Um caminho para encontrar a liberdade da rua e a pracinha com a meninada, com os tênis amarrados até a canela, com seu quichute, para a gente começar o momento de futebol. Só tinha que ser amigo do Tonhão. Quem era o Tonhão? O Tonhão era um menino 2 anos mais velho do que nós, que já estava terminando o 3º colegial, do ensino médio, o 3º grau lá. E a sua mãe era a zeladora da escola.
Eles moravam dentro da escola. E a escola dele era praticamente um caminho oculto, porque a porta da sala dele dava para o pátio da escola, e a porta da cozinha dava para o estacionamento da escola. Era uma coisa maravilhosa. Fosse amigo do Tonhão, batia na porta, fazia o sinal, estava tudo ok, estava liberado, a mãe não estava lá, era abrir a porta, passar pela sala, falar com os cachorrinhos dele, brincar e sair em direção à liberdade. Só tinha um caminho para matar a aula naquele colégio, era ser amigo do Tonhão. Você entendeu? Só tem um caminho para você chegar do lado de lá onde você quer chegar. Nessa vida que você se sente aprisionado, nessa vida que você sente tomada pela depressão, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, pela sensação de vazio, onde você não consegue dormir mais em paz. Só existe um caminho, e não é mais ser amigo do Tonhão, é ser amigo de Jesus. Se você tiver Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta do lado de cá, que se abre para você avançar do lado de lá. Esse é o caminho que nos leva para a liberdade. Só que essa liberdade só se chega com a verdade. Essa é a segunda coisa que Jesus disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Vamos lá. Será que existe verdade absoluta? Será que existe a verdade absoluta? Porque a verdade é o seguinte, querido. Eu posso dizer aqui para você, o Corinthians é o melhor time do Brasil. Está vendo? Não é a verdade. Mas é a minha verdade. Do mundo, do universo. Entendeu? É uma verdade aqui. O Denis é o cara mais bonito de Sertanópolis. É a minha verdade. Quando eu olho lá, eu falo, rapaz, você está bonitão, hein? Amar o próximo como a ti mesmo, a gente tem que se amar primeiro, né? Nem tanto, né? Essa é uma verdade. Eu posso olhar para o seu namorado e falar assim, nossa, mas ele é bem feinho, hein? É a minha verdade, entendeu? Eu sou bonito e ele é feio. É a minha verdade. Então, cada um tem a sua verdade. Então, se cada um tem a sua verdade, pessoal, não existe uma verdade absoluta. Aí a gente entrou num problema. Uma discussão filosófica que não vale a pena a gente agora entrar nos pormenores. Mas de uma maneira bem leiga, eu quero só dizer para você o seguinte, que Jesus, Ele não é uma ideia de verdade. Jesus não é um conceito de verdade. Porque esse é o problema. A gente trabalhar a verdade como um conceito, e cada um vai ter o seu. Mas a verdade não é um conceito. A verdade, pelas Escrituras, é uma pessoa, porque eu posso ter minha verdade, você pode ter a sua em termos de ideologia. Para você o PT é ótimo, para outro o PT é terrível, para aquele governador é tremendo, o outro é uma baixaria. Você tem a sua verdade ideológica, a sua verdade conceitual, e isso nos diferencia. O ateu tem a sua verdade, o muçulmano tem a sua verdade, os cristãos têm a sua verdade, mas a verdade dos cristãos não é uma ideologia, a verdade dos cristãos não é uma prática, a verdade dos cristãos não é um conceito doutrinário, não é uma igreja e nem uma religião. A verdade dos cristãos é uma pessoa. Jesus disse, e Ele personalizou a verdade, eu sou a verdade. Você já parou para pensar nisso? Você está atrás de tanta mentira, de tanto engano, consumindo e abraçando tantos equívocos, e Jesus dizendo para você, mas eu sou a verdade. O camarada mentiu para você mais uma vez, falou que vocês iam se amar para sempre, e aí ele te engravidou, deixou sozinho com o filho, não foi? Mentira. Mas você acreditou e comprou essa mentira. Isso acontece na nossa vida, mas quando a gente abraça a verdade que se chama Jesus, é uma pessoa, essa verdade não nos engana, essa verdade não se destrói, não se desmorona, não rompe as suas promessas e nem desfaz suas alianças. Jesus não é um conceito, Jesus é uma pessoa. Esse é o problema da religião, ele transforma Jesus num conceito. Quem é Jesus? Olhos claros, cabelos loiros longos, barbas por fazer, vestido branco, e quando ele passa pela rua ele faz movimentos em câmera lenta. Você já viu Jesus nos filmes curando as pessoas? Ele pegava a pessoa pela mão e fazia assim. E aí fazia a musiquinha de fundo e ele saía do meio da multidão. Você já viu Jesus nas representações de teatro, na Páscoa e no Natal? Sempre quando Jesus entra na Páscoa e no Natal, ele entra com as suas vestes e ele entra assim, né? Que Jesus é esse, irmãos? É um conceito, é uma ideia, é um estereótipo, é um arquétipo.
Porque Jesus é uma pessoa relacional. Levanta, meu irmão, vamos lá, vamos correr para cá. Não, agora vamos fazer isso aqui. Jesus é uma pessoa, a gente se relaciona com Ele. Portanto, às vezes a gente se relaciona com uma ideia de Jesus, uma imagem de Jesus, e até um ídolo de Jesus, e até uma representação de escultura de Jesus. Mas a gente não se relaciona com a verdade que é Jesus. Jesus é uma pessoa. E a verdade, portanto, é uma pessoa. Você pode ter a sua verdade sobre a minha aparência, você pode ter a sua verdade sobre a sua aparência, mas a gente tem uma verdade que não se negocia, que é a pessoa de Jesus. Essa é a pessoa, essa é a verdade absoluta e não tem como negociar. Ele é o Salvador da humanidade e ponto final. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, é interessante notar o que a Bíblia fala em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? É a campanha de oração de terça-feira. É a oração do pastor. Não, é quando os presbíteros nos ungem. Não, é quando a gente faz uma campanha na vigília. Não, quem liberta é quando a gente faz um seminário de cura interior. Irmãos, quem liberta é Jesus. É Jesus que quebra nossas cadeias de maldições do passado, quebra nossa linhagem de pecado geracional, quebra a cadeia e o ciclo de vícios, de desvios comportamentais. É Jesus que quebra todos os ciclos de destruição da nossa história. Porque quando você conhece essa verdade, essa pessoa te liberta. E não tem nada melhor para o diabo do que manter você no ramo da ignorância. E aí você coloca uma folhinha de arruda atrás da orelha, e aí você abre o horóscopo para ver o que o horóscopo reserva para você essa semana. E aí você vai lá na benzedeira e pega lá, entendeu? E aí você pega o seu dinheiro e fala, não, eu vou dar 100 porque Deus falou que Ele vai dar 200 para mim, e você vem aqui, e aí você vai nessa ignorância e vai sendo aprisionado por isso. Jesus é a verdade que liberta. E você não precisa mais viver debaixo de um jugo, de uma opressão, de uma mentira ou de um engano, mas você pode viver debaixo da graça. Jesus é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por fim, para a gente encerrar, Jesus é a vida. Eu sou o caminho, lembra do Tonhão? Eu sou a verdade, lembra da verdade absoluta, que existe sim, e que é uma pessoa e não é um conceito. E agora existe a vida. E aqui eu quero encerrar com você de uma forma bem simples, porque Jesus falou, eu sou o caminho, que abre as portas da libertação e que abre as portas para a vida. Atenção, eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus é a vida para aqueles que ainda não morreram. Mas espera aí, pastor, não é uma contradição isso? Como é que alguém que está vivo precisa de vida? Aí está o segredo. Jesus é a vida para quem ainda não morreu. Por quê? Porque existe uma enorme diferença entre viver e sobreviver. Muitos de vocês têm sobrevivido. Muitos de vocês têm vivido uma vida automática, mecânica, sem sentido, sem propósito. Uma vida que se faz no dia a dia. Uma vida que é sobrevivência. O que você está fazendo? Estou trabalhando. Trabalhando para quê? Para pagar as contas. Pagando as contas por quê? Para consumir. Por quê? Para ter lazer. Para quê? Para ter conforto. E por quê? Uma vida sem significado, sem propósito. Uma vida para se sobreviver nessa sociedade, nesse mundo tão comercial e tão capitalista que a gente vive. Quantos de vocês, de fato, está sobrevivendo? Sobrevive de um trago a outro trago. Sabe, parece que a sua vida ela passa entre intervalos, não passa? Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Não leva para o pessoal que ninguém contou sua história para mim, tá bom? Mas você vive, parece só um intervalo entre uma noite sexual e a outra noite sexual. Parece que esse intervalo é um vácuo na sua vida. Você vive um intervalo entre os embalos de sábado à noite até os embalos do próximo sábado à noite e da ressaca domingo de manhã. E você não consegue enxergar nada nesse vácuo, não tem sentido para você. Você vive esse intervalo de um casamento para outro casamento, de uma mulher para outra mulher, de um entorpecente para outro entorpecente, de uma aquisição para outra aquisição, propriedades. Às vezes você vive nesse intervalo entre uma mentira e outra mentira. Sabe por quê? Porque você só está sobrevivendo. Você passa o tempo da sua vida toda tentando sobreviver. E esqueceu que é possível viver. Lembra de semana passada, terça-feira? Não existe vida após a morte somente. Existe vida antes da morte. Jesus quer fazer com que a sua vida não seja sobrevivência, mas que você tenha vida, conforme diz João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus é o caminho para isso, meu irmão. Talvez você esteja só sobrevivendo. Sobrevivendo com o casamento às traças. Sobrevivendo com o casamento à míngua. Sobrevivendo com uma saúde emocional deteriorada. Sobrevivendo com expectativas frustradas. Sobrevivendo num mundo cheio de tristeza e de angústia. Jesus não quer que você sobreviva. Jesus quer que você viva. E para isso Ele é o caminho que te leva
a vida. Jesus é a vida para quem ainda não morreu. Se você ainda está respirando e sente que a sua vida é sobrevivência, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida que você precisa. Vamos ficar em pé? Semana que vem a gente continua com o tema O Grande Eu Sou e nós vamos falar sobre Jesus como a videira verdadeira. Quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente e nós vamos orar com você, que está na quinta, sexta, sétima semana de campanha. Quinta, sexta e sétima semana de campanha, nós queremos orar por você. E você que hoje vai começar o seu propósito de oração. São 7 semanas. Não é simpatia, não é mandinga, não é corrente. É um propósito de oração para você depender de Deus durante 7 terças-feiras. Você vai vir à frente e vai receber uma oração. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para você o cartãozinho da Terça da Esperança e tem mais no balcão de informações. Você vai pegar um cartãozinho e vai levar. Semana que vem você volta e vai ser a sua segunda semana de oração. Então você que está na quinta, sexta, sétima semana de campanha e a primeira semana de campanha, nós vamos orar com você enquanto nós cantamos esse lindo louvor que nós iniciamos a celebração com ele. Lembra? Se vocês amarem verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, eu vou para o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vai cantar de novo. E que nesse momento você esteja refletindo sobre isso. Jesus é o caminho, Jesus é a sua verdade e Jesus é a sua vida. Pense sobre isso enquanto nós vamos orar. Quinta, sexta, sétima semana e a primeira aqui na frente. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
Senhor Jesus, entendemos que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tão simples, tão óbvio, e tantos de nós buscando outros caminhos, outras verdades e outras possibilidades de viver. Tantos de nós aqui, ó Deus, vivendo caminhos escuros, consumindo mentiras enganosas, e tantos de nós, ó Deus, vivendo uma vida que é sobrevida e não é vida mais. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor interfira na nossa história e revele o Seu grande poder, o Seu grande amor em nós e através de nós. Obrigado, Jesus, por o Senhor ser esse caminho, e abre os nossos olhos para encontrá-lo, vivê-lo e andar por Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana. A gente se vê aqui semana que vem. Jesus, a videira verdadeira.